Estamos de volta com o pastor Estevão, que vai responder de que forma a sociologia, ele como mestre e doutor, ajuda no trabalho que hoje ele desempenha. Ajuda e muito. Em que sentido? O pastor é um ser histórico. Lida com pessoas históricas, verdadeiras, socialmente instaladas dentro de uma cultura que lhes abriga, que lhes deforma ou lhes melhora. Então, a sociologia ajuda a gente a entender a realidade, o porquê das coisas a nível da realidade social. Por exemplo, a pobreza, a miséria, a justiça, como ser um cidadão relevante. Como também usar a igreja, como braço para a justiça, para questionamentos. Como não ser uma pessoa alienada, porque, olha, Miriam, não tem coisa pior do que você ser pastor de gente alienada ou você ser fiel ao rebanho de um líder alienado. Então, a sociologia faz essa conexão entre o púlpito e o chão da vida, entre o banco da igreja e a esquina de casa, entre o altar e o boteco, entre a grande rua e as vielas. Essa ponte tem que ser feita por quem pensa sociologicamente. Por isso que eu fui para a sociologia, sou apaixonado por estatística, por ter uma leitura histórica das coisas, não colocar tudo em Deus e o diabo. Muita gente, covardemente, tudo é diabo. Ou é Deus? Não. Tanta injustiça não tem nada a ver com Deus. Porque o Brasil é pobre, porque a Suécia não é. Deus é sueco e não é brasileiro? Não, porque nós somos vítimas de governos imorais, corruptos, injustos, que podiam ser pessoas também que ficam numa certa inércia. Pessoas, exatamente, que não inoperantes. Faz nada e diz, não, é porque Deus quis, é porque Deus quer. E a pior religião é essa, a que torna em vida acomodado e achar que é porque Deus quer. Eu não acredito, só me perdoe se eu saio da sua pauta, mas eu não creio em destino, eu não creio em karma, eu não creio em determinismo. Eu sou muito fã daquela expressão do nosso paraibano Gerardo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, eu nasci no sertão, era filho de pai pobre, 8 irmãos, fui para a luta. Fui para o Recife, fui estudar, tudo foi luta. Eu fiz acontecer a minha vida. Deus abençoa, me abençoa, Deus abençoa quem corre para o horizonte. Como vai abençoar quem fica em casa trancado em 4 paredes? E acredita que Deus quer o melhor para você. Sempre, sempre. O ser humano é criado à imagem de Deus, sempre. Pastor, em João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A tradução desse versículo bíblico significa que não deveríamos sofrer? Não, primeiramente, parabéns, que eu acho que você que é a pastora, aqui da entrevista, tanta Bíblia de cor, parabéns. Eu estou encantado com o seu saber bíblico. Veja bem, não. Esse versículo é um retrato escrito no coração de Deus. Então, é uma imagem em letras do coração do Altíssimo. Mas, na verdade, a gente tem que entender que Deus existe independente do que a gente pensa sobre Ele, do que a gente assenta sobre Ele, do que as pessoas fazem, apesar de conhecerem. Mas Ele me diz que eu não estou só no mundo, não estou só na vida, e que é um Deus que me ama. Esse amor de Deus é uma espécie de nutriente que me abastece o ser, de combustível que me faz seguir vivendo. Para mim, isso é só isso. Bom, o conhecimento é bem resumido, viu? Mas aqui eu tenho um outro capítulo que diz, no capítulo 10, no versículo de João diz, no versículo 11 diz: disse Jesus, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas ovelhas. O que é ser pastor de uma igreja e quais as atribuições de um ministério desse porte? Pois é, hoje é muito difícil a sociedade lidar com a imagem de um pastor. Você vê, por exemplo, eu tenho quase 40 anos de ordenação. Então, 38 anos na primeira igreja batista e 2 anos eu fui pastor auxiliar, mas na verdade 40 anos fechados que fui ordenado. Houve um tempo em que chegava em uma pessoa, governadores, prefeitos, generais, ficavam em pé para me receber. Todos me respeitam ainda hoje. Onde quer que eu vá, o que eu ia, havia o respeito. Hoje há uma pergunta na sociedade: o que é um pastor?
O ano passado, aliás, no ano retrasado, em 2016, eu tive encontro com a ex-presidente Dilma. Num almoço particular e depois lá no Palácio. Eu fui levando um documento em nome do pastor Batista do Brasil. E ela me fez essa pergunta, disse, pastor Estevão, o que é ser um pastor? Que eu não sei. Que imagem social de um pastor? De alguém que pensa em dinheiro, de um vigarista, de um picareta, de um empresário da fé. Mas, na verdade, escute, Miriam, pastor, como outros líderes religiosos, não é só pastor, é um ser que se sente por Deus chamado para um serviço espiritual. Então, eu tenho amigos padres que dizem assim, Estevão, eu sei que Deus me chamou. Eu tenho rabinos que dizem, minha vida é serviço de Deus. E eu os respeito profundamente. Então, o pastor é um ser que ouve a voz de Deus e diz, você vai cuidar de vidas. Pastorear quer dizer cuidar. Não existe o pastoreio sem cuidado. Pode existir qualquer coisa, mas não pastoreio. É como paternidade sem cuidado, não é paternidade, não é só fecundar uma mulher, é cuidar de um filho. É procriar, né? É procriar. Então, o pastor é esse ser. Então, eu poderia ser tantas coisas, fui convidado, olha, para ser senador, para ser deputado federal, todas as vezes que há eleições, vice-governador, vice-prefeito, gerente de banco. Minha vida sempre foi no convite do mundo empresarial. Isso, durante 7 anos na universidade, implantei curso de universidade, mas não tem jeito, minha alma é de pastor. E a gente só está feliz onde a alma está feliz. Devido à proporção que a igreja tomou no mundo contemporâneo, o pastor passou a ser mais gestor. Isso, na minha visão, que conheço quase nada sobre a linha pastoral. O que é que o senhor me diz a respeito disso? É fato? Hoje o pastor é mais um gestor e um administrador? Existem as células dentro das igrejas, os ministérios, para cuidar da chamada ovelha? Ou realmente essa minha conotação não tem sentido? Não, tem sentido sim, mas veja bem. Quando a igreja cresce, ela demanda alguns níveis de atenção. Por exemplo, as pessoas, uma igreja como um condomínio. Então, todo mundo contribui para o condomínio. Pensa numa igreja evangélica grande, ou até uma pequena. Os fiéis contribuem porque tem que pagar tudo, de aluguel, de energia, enfim, ao serviço. Então, se espera que o pastor aquilo administre bem. O que é que está vendo hoje? O pastor tem que saber administrar o tempo, os recursos da igreja, ser fiel naquilo que é proposto. Mas, hoje, há uma pressão mercadológica sobre as igrejas e sobre os pastores. Porque hoje, como dizem os sociólogos, hoje a igreja ela foi cooptada pelas leis do mercado. Então é preciso crescer, se expandir, ter recurso e às vezes isso tira do pastor, subtrai dele a essência do ministério para tornar-se um gestor eclesiástico. Então isso é terrível se isso for, digamos, tomado a último efeito. Eu, por exemplo, não consigo ser isso. Eu sou um péssimo gestor, porque entre manter R$10 no banco e arranjar 20 para cuidar de quem está precisando, eu tiro os 10 do banco e arranjo mais 10 por fora. Não tem como. O pastor, ele tem que ter o coração focado no ser humano, na vida humana. É como um médico, é um sacerdócio. O senhor, como pastor, deve receber dos mais diversos problemas, das mais diversas complexidades. A psicologia foi um viés que o senhor encontrou para ajudar nessa missão pastoral? 100%. Quando eu comecei a pastor de uma pessoa, eu fui pioneiro aqui nos anos 80, 99% das igrejas que existem hoje, evangélicas, não existiam. As batistas, elas são filhos ou netas da minha igreja, do meu ministério. Então eu atendia, eu tinha um hábito de aconselhar pessoas, mas olha só, Miriam, eu não conhecia sobre recalque, complexo, medo, pavor, fobias, neuroses, psicoses, depressão, ansiedade, angústia. Eu não sabia o que era patologia da alma. Como é que eu ia ajudar as pessoas sem conhecer sobre isso? Então, a partir de uma deficiência minha em lidar com a dor humana, então eu fui da psicologia. Não existe vocação para a psicologia, existe apenas o desejo de conhecer mais o ser humano por dentro. Então eu estava realizando um curso no UNIP, quando o padre Marcos Trindade
estava ouvindo a minha preleção, após o culto, me convidou, me deu uma bolsa para eu fazer psicologia. E eu fui para aprender sobre a alma humana. E eu digo a você, foi o que de melhor me aconteceu junto à teologia. Eu aprendi a falar sobre Deus, tentando acessar o coração humano. A teologia me abriu as portas sobre Deus. E a psicologia me abriu a alma para entender o homem por dentro. Isso me fez um bem muito grande. Acredito até que se todos nós conhecêssemos mais um pouco de psicologia, perdoaríamos mais. Entenderíamos mais e eu acredito que teríamos menos conflito. Porque sempre atrás de uma ação, atrás de uma reação, existe uma história. Uma história de vida, de problemas, de aflições, de contendas, que sempre tem uma explicação. E termina você sendo mais complacente, eu acredito. O bom da psicologia é que você aprende a respeitar a história humana. Saber que cada pessoa vive um momento. Aquele momento não é o último, não é o único, mas é o momento da sua história. Sei que o senhor participa de congressos de pastores. Quais são os maiores desafios que os pastores encontram no pastoreamento? Hoje cresce no mundo o ciclo da depressão. Então hoje a grande questão pastoral é como valorizar a vida de quem está deixando ela ir embora. Como é que você intercepta, que eu chamo isso de ciclo mórbido, a ansiedade, a angústia, o medo, a prostração e a depressão. Como é que as pessoas com dinheiro, com bons apartamentos, com bons carros, com bons cursos, viajando, vivem tão solitárias, tão angustiadas por dentro? Esse resgate da vida humana hoje é um desafio pastoral. Em que sentido? De mostrar que a psicologia só não dá conta disso, nem a psiquiatria dá conta disso, tem que ter Deus. É mostrar às pessoas que sem Deus não tem como resolver a angústia humana. Sem Deus não tem como resolver a depressão humana. Sem Deus não tem como resolver a solidão humana. Sem Deus estamos perdidos. Agora, há sempre essa dificuldade entre Deus e religião. As pessoas têm trauma de religião, por isso se afastam de Deus. Vivem uma espécie de complexo de Nietzsche. Esse Deus que você me mostra já morreu. É o Deus da escravidão, é o Deus do preconceito, é o Deus dos dogmas. Esse Deus não existe, o homem tem que pensar, tem que ser livre. Mas como viver sem Deus? Olha, Nietzsche morreu. Nietzsche achou que Deus tinha morrido. Deus nunca morreu. Nunca foi tão vivo como hoje. Nunca cresceram tanto igrejas como hoje. Nunca há uma busca tanta pelo sagrado quanto hoje. Nunca. Porque a angústia humana, a dor, a razão humana não dá conta de algo que tem que ser Deus. Houve um homem chamado Billy Graham, que você com certeza já ouviu falar muito dele. Eu estive agora, a semana passada, na terra dele, nos Estados Unidos. Ele usou uma metáfora linda, ele disse assim: o ser humano tem no coração um vazio do tamanho de Deus. Portanto, só Deus pode preencher. O que você coloca ali não dá conta do que só Deus pode dar conta. Então, o grande desafio hoje do pastor é esse: é lidar com a angústia humana e colocar Deus como esperança para essa angústia. Dizer, sem Deus, estamos perdidos. Essa angústia, esse conflito que a sociedade vive, justifica a criação de determinadas igrejas que não têm o objetivo real de servir a Deus, mas sim de tratar a igreja como uma empresa, uma coisa mais mercantilista? Não justifica, mas ajuda, mas talvez estimula. Num país pobre como o nosso, as pessoas não têm plano de saúde, não têm como ir para o hospital, não têm nem como ser enterradas, não têm como ir para uma consulta de médico, de psicólogo. Se eu boto na igreja, anuncio, na minha igreja você tem cura, venha para a igreja, você não vai sofrer mais, você vai ser curado de tudo. As pessoas vão correndo, que é uma maneira rápida de resolver o problema sem pagar nada, mas às vezes pagam muito mais, que podem ser exploradas por quem as convida. E na verdade, acredito eu que a fé foi quem levou as pessoas a obter o resultado que elas gostariam de ter e não aquela igreja onde elas estavam. Somente a fé. Somente a fé. Nada existe sem a fé. Não é a pessoa. Por exemplo, não existe poder num copo com água.
Mas a mente pode atribuir à água esse poder. E a pessoa iludida acha que foi a água. Não foi. Foi a sua mente, sua energia positiva. E a fé de que esse objeto, esse conteúdo, esse líquido, ou essa pessoa lhe transforma. Mas a fé é quem transforma. Não a coisa em si. Coisa é coisa. A fé é que tem a substância da verdade. Nos seus 38 anos de ministério pastoral, qual a situação que lhe tocou mais, que lhe emocionou nessa trajetória? Positiva ou negativa? Independente. Lhe tocou, lhe emocionou. Mas as emoções são diferentes. Mas fica à vontade. Então eu vou dizer as duas. É emocionante quando eu consagrei meus filhos para Deus. Então, eu fiz isso com muitas crianças, mas ali eram meus filhos. E mais dolorido, quando eu sepultei minha mãe. Eu fiz muitos enterros, muitos, milhares, em 38 anos. Mas, Miriam, quando eu estava dentro de um caixão e ali era minha mãe, o útero que me trouxe a vida, eu não resisti. Entendeu? Foi uma dor e um quê que ainda hoje não tem resposta dentro de mim. Mesmo a gente sabendo que essa hora vai chegar, mesmo. Mas o ser humano é plausível para isso. E sobretudo o ser humano, a mãe. Né? A mãe é tudo, né? A mãe não tem como definir o sentido da mãe para nós seres humanos. Mãe é vida, né? É. Mãe é vida. Nós vamos agora, saindo desses assuntos bem sérios, e vamos para a parte de lazer. Ainda bem. Não vai me responder agora sobre isso. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o pastor falando sobre o que é que ele gosta de fazer nas horas de lazer.